Diante de uma perda, por exemplo, perda de um ideal, de um emprego, de uma posição, de uma relação, pode ser também a perda de uma pessoa, de um objeto, nós normalmente somos lançados aos labirintos do luto. E vale ressaltar que, do ponto de vista da manifestação dos sintomas, o luto é composto por diversas faces. Primeiramente, surge, o que é mais evidenciado é a tristeza. Quando se fala em luto, quando se pensa em luto, a tristeza é geralmente esse sinal, esse sintoma mais evidenciado, mais reconhecido, inclusive no meio social. Mas é importante frisar que o luto não é feito só de tristeza, né? Além da tristeza propriamente, que pode oscilar, pode passar por vários graus, nós temos também a falta de energia e a falta de disposição. Nós temos o retraimento dos investimentos psíquicos, né? A pessoa no momento do luto ela se retrai muito, ela não tem muita energia nem muita disposição para realizar investimentos psíquicos. Junto disto é comum surgir uma extrema sensação de vulnerabilidade e também de desamparo. O encontro, junto disto, o encontro com uma certa impossibilidade de investimentos, ou seja, de relações futuras. A pessoa acha que não haverá condições para outros investimentos, as portas estão meio que fechadas. E há também aí a falta do apetite, no sentido mais estrito, apetite quanto à alimentação, mas também no sentido amplo, o apetite para a própria vida, o apetite para o despertar e levar a vida adiante. E, junto a isto, além de todos esses aspectos, nós temos aí a vivência de um crepúsculo, ou seja, como se houvesse um pôr do sol na vida da pessoa. Então as coisas começam a ficar meio cinzas, meio sem brilhos, a própria vida fica meio sem atração, fica sem gosto. Isso é uma espécie de crepúsculo. Agora, junto disso tudo, curiosamente, nós podemos ter, em meio ao luto, um avesso da moeda, no outro lado da moeda. Nada impede, isso costuma acontecer em alguns momentos, que não bem o processo de luto passe por essas manifestações, mas nós temos aqui uma espécie também de agitação, o contrário disso tudo, uma espécie de agitação, uma espécie de excitação psíquica. Então, em meio a um processo de luto, há momentos que a pessoa pode, inclusive, passar por um estado de euforia. Mas, junto disso tudo, é muito importante que, a despeito da tendência atual da psicopatologia, a despeito desse chamado que hoje a psicopatologia contemporânea faz sobre nós todos, é muito importante que a gente evite essa excessiva psicopatologização do luto. Ou seja, vale reservar para o luto um lugar bem diferente desse lugar de doença, de distúrbio, de transtorno. Não que não haja algo no luto que possa inclusive ir nessa direção, mas é muito importante verificar que o luto ele tem uma função psíquica. Isso é um ponto crucial para a psicanálise. O luto tem uma função psíquica. O luto é fundamentalmente uma forma de trabalho psíquico. E hoje, no geral, nós temos uma certa impaciência para com a temporalidade e também o processo desse tipo de trabalho. Vale dizer também que durante a experiência de luto, que pode durar semanas, pode durar meses, nós devemos verificar que o sujeito ali, naquele processo, ele está realizando uma espécie de reordenamento de seus investimentos libidinais, ou seja, os investimentos psíquicos, eles estão sendo reordenados, eles estão sendo reconstruídos, e isto é muito trabalhoso, Reordenar os investimentos é muito trabalhoso e demanda muita energia do sujeito que está passando por esse processo. Agora, não se trata somente durante o luto de se reordenar o campo de investimento, a relação do sujeito, por exemplo, com aquilo que ele perdeu, esse que seria o reordenamento do campo de investimento, para que a gente possa abrir, para que ele próprio possa abrir futuros investimentos, futuras possibilidades para ele.
Mas o crucial na trajetória do luto, eu repito, né, nessa forma de trabalho que é o luto, e não somente de sofrimento, de lamento, o crucial é um reordenamento da posição, né, que o próprio sujeito tem em relação àquilo que foi perdido, né? Então não é um reordenamento somente dos investimentos, mas é um reordenamento inclusive da posição do sujeito diante de seus investimentos. É assim que nós podemos compreender o que nos mobiliza no luto, né? Vale compreender o seguinte: inicialmente, o que nos mobiliza, né, o que nos chama a esse trabalho, né, que é o luto, é não só a perda de alguém ou algo que nos é muito precioso. Esse é um ponto muito evidente, é um ponto mais destacado, mas por outro lado, o que é menos nítido, mas é muito importante, né, e que é inerente ao luto. Nós somos lançados ao luto exatamente por aqueles que, uma vez perdidos, nós tínhamos, né, vamos pensar em pessoas, uma vez perdidas, nós tínhamos algo a ver com a falta deles. Ou seja, de algum modo, nós estávamos ocupando uma função, seja uma função de preenchimento, seja uma função de parceria, diante de alguém que não mais está diante de mim, não mais está face a mim. Então é assim que surge, né, quando isso é perdido, é assim que surge escancaradamente a minha própria relação com a falta. Esta segunda dimensão, por assim dizer, do luto, né, que eu acabei de mencionar, ela foi melhor elucidada para nós pelo psicanalista Jacques Lacan. E é exatamente através desta perspectiva que nós podemos localizar o porquê de, às vezes, né, sermos capturados pelo trabalho do luto ali onde menos esperávamos. Por exemplo, o término de uma relação amorosa, o término de um namoro. Às vezes um dos parceiros pode achar que é isso mesmo que ele quer, que, né, já é tudo muito simples, não tem mais investimento naquela relação, não quer mais estar com aquela pessoa. E, todavia, ao final dessa relação, exatamente pela função que um deles pode ocupar diante do outro, ele de maneira inclusive violenta, de maneira intensa, ele é capturado pelo sentimento de luto, pelo trabalho do luto. Então esse é um ponto muito curioso, compreender que no luto nós não só estamos às voltas com o trabalho em relação ao objeto perdido, mas também às voltas com a função que nos foi, né, sequestrada. A função que nós exercíamos diante de uma outra pessoa, essa função, num dado momento, ela é perdida. Então isso dá muito trabalho também. Agora, o que a psicanálise tem a ver com tudo isto, né? Vale também dizer que é por meio da psicanálise que um sujeito, estando ou não em meio a um processo de luto, ele pode minimamente esboçar estas curiosas e geralmente curvilíneas relações com a falta. Não só aquilo que me falta, por um lado, mas também aquilo que se refere à falta dos outros. E que, de algum modo, eu me envolvo, eu me embaraço com essa falta, né? Então, lidar com a falta é não só lidar com alguma coisa que me falta, mas lidar também com o lugar que eu tenho diante da falta dos outros. Isto, né, dar-se conta minimamente disto ao longo de um processo analítico, lidar com isto evita o luto? Não, de forma alguma, isso não evita o luto. Mas, de certo modo, isto nos abre possibilidades para um trabalho que, na falta de certos recursos, ele pode ser paralisante, ao invés de ser um trabalho que nos abre, né, para outras possibilidades de lidar com a falta. Não só com aquilo que me falta, mas de lidar exatamente com o modo de eu me relacionar com a falta dos outros. Esse é um ponto fundamental que, ao longo de um processo analítico, eu posso extrair alguma consequência, né, desta minha própria relação com a falta, relação esta que o luto escancara.